Bom, galera, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula e hoje a gente segue falando sobre sistema excretor, só que hoje a gente vai comentar sobre a fisiologia do sistema excretor, beleza? De que forma ele é regulado e como que ele realiza as suas funções. Para isso, a gente vai dar uma recapitulada aqui nos néfrons, beleza? Depois a gente segue. A gente viu que no sistema excretor nós temos unidades funcionais, beleza? Quem realmente efetua essa filtração e, nesse caso, são os néfrons. Os néfrons, eles são estruturas formadas por uma cápsula de Bowman, beleza? Essa cápsula de Bowman vai ser constituída aqui, ó, da cápsula renal e de um glomérulo, que vai ser um enovelado de vasos sanguíneos, ok? Esses vasos sanguíneos aqui chegam pela artéria renal, beleza? Se eu não me engano, é a artéria renal. Depois a gente confere direitinho. Esse glomérulo chega aqui a cápsula de Bowman, beleza? Essa artéria chega à cápsula de Bowman e forma esse enovelado de vasos sanguíneos. E aqui acontece um processo de filtração. Logo depois da cápsula, a gente vai ter uma rede de tubos que vai tratar da reabsorção de substâncias que nós vamos ver mais para frente. Temos aqui, antes de tudo, túbulo proximal. Em algumas literaturas vem escrito túbulo contorcido proximal. Temos a alça de Henle. Temos o túbulo distal, que em algumas literaturas é túbulo contorcido distal, e o ducto coletor ou tubo coletor. Todos os líquidos que forem passando por essa rede de túbulos, eles vão sendo filtrados, você vai ter substâncias sendo reabsorvidas aqui, até que no final, no ducto coletor, você tem a grande parte da reabsorção de água e você tem a liberação aqui, né, da urina lá na pelve renal, e aquilo segue para os ureteres e papapá que a gente já viu na aula passada. Agora, galera, vamos dividir o processo de atuação do néfron em três etapas diferentes: filtração glomerular, reabsorção e secreção. Bom, como eu falei para vocês, o sangue chega aos néfrons aqui na filtração, na primeira etapa, ele chega aos néfrons pelas artérias renais, beleza? E lá na cápsula de Bowman, nós vamos ter um processo de filtração onde, entre as células lá dos vasos sanguíneos do glomérulo e as células da cápsula renal, você vai conseguir passar moléculas ali através da difusão, beleza? Você tem a passagem de moléculas de baixo peso molecular. Então, quando o sangue que está passando lá pelo glomérulo, ele vai começar a liberar o seu plasma para a cápsula renal, para que passe por todos aqueles túbulos lá. Vamos voltar aqui. Você tem o sangue vindo aqui pelo glomérulo. Nesse momento, o plasma vai fluir pela parede do vaso para aqui a cápsula renal, ok? E nesse momento em que o plasma flui, moléculas de alto peso molecular ficam retidas dentro do vaso, não passam para a cápsula renal, só passam aquelas de baixo peso molecular. E quem são essas moléculas de baixo peso molecular? Pode ser, por exemplo, ureia, sais minerais, alguns, água, glicose, aminoácidos, beleza? Essas moléculas de baixo peso molecular vão fluir para a cápsula renal e vão alcançar aqui o primeiro túbulo do nosso néfron, beleza? Nesse momento a gente chama aqui de filtração. É um momento onde as moléculas de baixo peso molecular, por não conseguirem atravessar, ficam retidas aqui na artéria renal, na corrente sanguínea, beleza? Elas vão ter lá, né, a sua excreção mais para frente. Durante a passagem do plasma sanguíneo dos líquidos pelos túbulos renais, vai ocorrer um processo grande de reabsorção. Percebam que muitas dessas moléculas, como alguns sais minerais, água, glicose e aminoácidos, são extremamente importantes para o organismo. Dependendo da necessidade, o nosso organismo vai aumentar ou diminuir a reabsorção dessas moléculas lá pelos túbulos renais. E cada túbulo vai reabsorver moléculas específicas. Por exemplo, a glicose tem o seu momento de ser reabsorvida durante a passagem do túbulo. A água, a mesma coisa, a ureia, a mesma coisa, os sais minerais, a mesma coisa. Beleza? Cada parte dos túbulos é específica para um tipo de molécula, ou para mais de um tipo, mas eles são bem específicos, beleza? E o que acontece? Essas moléculas importantes são reabsorvidas e devolvidas aqui, ó,
à corrente sanguínea. Vale lembrar que todos esses túbulos aqui, eles são envolvidos por vasos sanguíneos, beleza? Eles têm contato com vasos sanguíneos para justamente que essa reabsorção seja feita diretamente para a corrente sanguínea. Então, essa reabsorção, ela geralmente é feita por transporte ativo, ok? Com auxílio de proteínas. Por quê? Essas moléculas, elas são reabsorvidas dependendo da necessidade. Elas sempre vão ser reabsorvidas, mas a quantidade de reabsorção, ela depende da necessidade, beleza? Por exemplo, em momentos de jejum, onde a gente tem a secreção lá do famoso glucagon, você aumenta a reabsorção de glicose nos néfrons, justamente para que você supra essa energia que está precisando no momento do jejum, ok? Agora, sais minerais e água, a mesma coisa. Por exemplo, em momentos, a gente vai ver isso mais para frente também. Em momentos de pressão baixa, você aumenta a reabsorção de sódio e água, por exemplo, para que você aumente o volume de sangue nos vasos sanguíneos e isso regule a sua pressão. Isso mantém a sua pressão estável, ok? Então, esse processo de reabsorção acontece nos túbulos e cada túbulo tem as suas especificidades lá de reabsorção. Elas acontecem de acordo com a necessidade do organismo por transporte ativo, ok? E por último, temos um processo interessantíssimo chamado secreção. Na secreção, você vai ter a liberação de moléculas de alto peso molecular, aquelas que não foram filtradas lá na filtração glomerular, elas vão ser secretadas da corrente sanguínea dentro dos túbulos renais, também por transporte ativo, beleza? Por exemplo, proteínas, grandes moléculas de carboidrato, elas são secretadas nos túbulos, ou seja, a corrente sanguínea está eliminando essas moléculas nos túbulos renais por transporte ativo, porque elas não passam lá naquele processo de filtração, elas são grandes demais para passar lá, beleza? Então, no processo de secreção, a gente tem a liberação de moléculas grandes nos túbulos renais para serem excretadas. Temos como exemplo aqui metabólitos de medicamentos, alguns íons, amônia também, proteínas grandes e tudo mais. Aqui, coloquei essa imagem para vocês. Obviamente, vocês não precisam gravar todos esses processos aqui, não há a menor necessidade, tá? Mas é só para a gente representar que cada partezinha ali, ó, do nosso néfron tem um tipo de reabsorção específica, beleza? E até a secreção ela tem momentos para acontecer. Aqui a gente tem a secreção generalizada, secreção aqui de potássio, hidrogênio, beleza? Deixa eu ver se tem mais algum momento acontecendo secreção aqui. Não, acho que não. Beleza? Então vamos recapitular todas as 3 etapas que aconteceram ali. Aqui, ó, na cápsula renal, na cápsula de Bowman, nós vamos ter a ultrafiltração, aquela primeira filtração, onde as moléculas de baixo peso molecular vão passar para o néfron, beleza? Aqui começamos os processos de reabsorção no túbulo proximal, ó, reabsorção ativa, algumas moléculas de baixo peso molecular saem por difusão, beleza? Na alça de Henle, elevada permeabilidade à água, a gente tem reabsorção de água aqui, reabsorção de sódio, aqui não há reabsorção, baixa permeabilidade, mais reabsorção de água, reabsorção de sódio, ureia, beleza? Então percebam que cada momento ali vai ter o seu tipo de molécula a ser reabsorvida. E temos, por último, os processos secretórios ali. Aquelas moléculas de alto peso molecular que não foram filtradas aqui, ó, que não passaram para o néfron, elas são lançadas nos túbulos renais através dos processos de secreção, ok? Por último, no ducto coletor, onde a gente tem a maior reabsorção de água, só que essa reabsorção ela depende de um hormônio. Vale lembrar que todas as moléculas que são reabsorvidas ou secretadas, elas precisam de estímulos para que isso aconteça, hormonais, beleza? E esses estímulos dependem do momento em que o organismo está. Se seu organismo está precisando de potássio, a secreção de potássio vai ser muito menor e a reabsorção muito maior. Beleza? E aqui nós temos 2 principais hormônios que regulam a nossa excreção. E os 2 são importantíssimos para outras funções do nosso corpo e para outros momentos. Temos o hormônio antidiurético, ou a gente chama de ADH. Ele vai ser produzido pelo hipotálamo e secretado pela neurohipófise. Ele vai estimular a expressão de proteínas
canais de água lá nos túbulos contorcidos distais, ó, cadê? Túbulo contorcido distal e ducto coletor. Ele estimula a presença aqui de proteínas aquaporinas ou proteínas canais de água, para que aumente-se a reabsorção de água nesses túbulos, beleza? Como está aqui, ó, permitindo uma maior reabsorção de água. Dessa forma, ele aumenta a volemia. O que significa isso? O volume de sangue no organismo, na corrente sanguínea de um indivíduo. Você aumenta a pressão arterial dessa forma e ele restabelece o volume hídrico. Então, o que o ADH faz? Aumenta a reabsorção de água nos túbulos contorcidos distais e coletor, beleza? E ducto coletor. Ele aumenta o volume de água que vai ser reabsorvido. Tranquilo? Uma coisa muito interessante desse hormônio aqui é que esse hormônio ele é inibido pela ação do álcool. Então, o que acontece? Quando você bebe, geralmente quando você está numa festa, você bebe lá bastante, você fica bêbado, e no dia seguinte, o que acontece? Você está com dor de cabeça, você está vomitando, ou então você está com uma indisposição muito grande, bebendo água direto. Por que isso acontece? Porque quando você começa a ingerir álcool, você tem a inibição da produção desse hormônio aqui. Ou seja, você acaba reabsorvendo pouquíssima água lá nos ductos distais e coletor. Essa água acaba sendo eliminada na urina. Tanto que, assim que você começa a beber, você começa a fazer xixi toda hora. Beleza? Quanto mais álcool você estiver ingerindo, mais rápido vai ser esse momento, né, de você começar a urinar com constância e maior volume de urina você vai liberar, correto? Então você começa a fazer muito xixi no momento em que você está bebendo. E se você não ingerir água, no dia seguinte você está com sintomas de desidratação, beleza? Porque você liberou tanta água, você não reabsorveu quase nada no dia anterior, então no dia seguinte você está desidratado. Você simplesmente fica bebendo água direto, bebendo. Geralmente as pessoas tomam refrigerante para repor sais minerais, ok? E você sente todos os sintomas da desidratação, que a gente popularmente chama de ressaca, beleza? Acontece porque o álcool inibe a ação desse hormônio aqui. E temos, por último, a aldosterona. Esse hormônio ele vai ser secretado pelas glândulas adrenais ou suprarrenais. Essas glândulas são aquelas que ficam logo em cima dos rins, beleza? E ele vai estimular a reabsorção de sódio e água e a eliminação de potássio. Dessa forma que a gente vai, o sódio, além dele ser um grande regulador osmótico do nosso sangue, ele também vai reabsorver a água, também vai aumentar a volemia, o volume de sangue, e isso faz com que a gente tenha uma resposta a momentos de baixa pressão arterial. Se você tem uma baixa pressão, você aumenta o volume de sódio e água, e isso faz com que você tenha maior quantidade de sangue nos vasos, e isso aumenta e regula a nossa pressão, ok? Temos uma cadeia aqui que a gente chama de sistema renino-angiotensina-aldosterona. O importante para a gente aqui é entender de que forma a aldosterona é ativada e ela age, beleza? Vocês não precisam gravar, obviamente, o nome de tudo aqui, mas é interessante ter uma noção sim, beleza? O processo todo começa no fígado com a produção de um hormônio inativo chamado de angiotensinogênio. É uma proteína, na verdade, e ela vai ser ativada pela renina. A renina é uma enzima produzida lá nos rins, ela ativa o angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 vai ser ativada por uma outra enzima, a enzima conversora de angiotensina, ou ECA. Ela converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa angiotensina 2, por sua vez, vai estimular a liberação de aldosterona pelas glândulas suprarrenais, e essa aldosterona vai aumentar a retenção de sódio e água lá nos néfrons, beleza? Dessa forma, você aumenta a volemia e isso aumenta a pressão arterial, beleza? Além disso, a angiotensina 2, além de estimular a liberação de aldosterona, ela também causa vasoconstrição. O que significa isso? Você diminui, né, o diâmetro dos vasos sanguíneos. Isso faz com que a sua pressão aumente. Lembrando, vasoconstrição diminui, né, o diâmetro dos vasos sanguíneos. Vasodilatação aumenta o volume dos vasos sanguíneos. Então aqui você diminui a quantidade de sangue que vai passar, e aqui você aumenta o volume de sangue. Isso faz com que a pressão, a dilatação, a pressão que o vaso vai sofrer é muito maior.
beleza? Isso é importante para diversos fatores do nosso organismo. Ok, pessoal? Bom, a nossa aula vai só até aqui. Aqui a gente fecha o sistema excretor. A gente já viu toda a anatomia do sistema excretor e toda a fisiologia dele, como ele funciona, quem são seus elementos, beleza? A gente continua na próxima aula com os outros sistemas do corpo humano. E é isso, galera. Valeu!